No intervalo escolar, Hentaro se declara para Asaka, que inicialmente corresponde elogiando. No entanto, repetidamente, ela muda de ideia dizendo que pensar em namorar com ele a enoja, partindo o coração de Hentaro. No dia seguinte, seu amigo Euji, ao tentar animá-lo, pergunta quantas rejeições consecutivas ele já teve. Hentaro, triste, não responde, e Euji revela que não pretende mais vê-lo. Surpreendentemente, Hentaro confessa ter enfrentado sem rejeições, surpreendendo seu amigo, que o considera como o herói do Fletcher. Mas Hentaro não gosta do apelido, pois alega não ter sucesso com as garotas. Euji se pergunta por que Hentaro, apesar de sua boa aparência, desempenho acadêmico, habilidades esportivas e popularidade, é frequentemente rejeitado. Hentaro recorda uma rejeição aos 8 anos, desenvolvendo o desejo de ter uma namorada e fazer seu coração palpitar ao darem as mãos. Ao desconfiar do amigo A, recebe apenas um conselho para se cuidar. Após essa conversa, ele se sente mal, vai ao templo do amor e pede a Deus uma namorada no ensino médio para ter uma vida estudantil mais feliz. Hentaro ouve uma voz misteriosa que promete ajudá-lo. Ao olhar para a mesa de oferendas, vê o rosto de um homem, pensa ser um ladrão, mas é o Deus do santuário. O Deus assegura que ele está destinado a encontrar a garota perfeita no ensino médio, mas o garoto duvida se é realmente verdade. O Deus descreve a garota como gostosa, explicando que é a alma gêmea predestinada do garoto. Interessado, Hentaro pede mais informações sobre sua alma gêmea, mas interrompe o Deus, que o deixa bravo. Hentaro pede desculpas e Deus explica que as almas gêmeas se encontram em momentos específicos. O garoto pergunta se todos têm uma alma gêmea e Deus diz que não. Alguns permanecem solteiros. Hentaro pergunta se encontrará sua alma gêmea no ensino médio e Deus confirma dizendo que serão 100 almas gêmeas para ele. Hentaro pergunta se pode queimar o santuário se Deus mentir, e o Deus do santuário perturbado concorda com Hentaro. Um mês depois, Hentaro vai à cerimônia de admissão da escola. No caminho, esbarra em 2 garotas e uma delas fica brava. Uma conexão inexplicável acontece quando se olham, deixando-os confusos. Hentaro se pergunta se são suas almas gêmeas, mas as garotas ficam sem entender nada. Ele estende suas mãos e oferece ajuda para as garotas, mas a garota de cabelo rosa finge torcer o pé. Hentaro se sente culpado, mas as garotas o impedem de se punir, fazendo com que Hentaro pergunte a elas se elas já estavam melhores. E no final, elas fingem novamente estar com dor. Ele leva as 2 garotas até a enfermaria, mas sente que está sendo na verdade carregado por elas. Durante o trajeto, a garota de cabelo rosa se aproxima para se equilibrar melhor, enquanto a outra discorda. As 2 acabam grudando nele, deixando-o perplexo. Elas se apresentam como Idan Karani Hanazono Hakari, da mesma sala que ele. As apresentações são tumultuadas, pois falam ao mesmo tempo. Ele pede para falarem uma por vez. Durante a conversa deles, 2 garotas passam e mencionam uma simpatia do amor na escola, envolvendo um trevos rosa no pátio. As garotas falam que se uma pessoa se confessar entregando um trevo de 4 folhas encontrado lá, a pessoa certamente aceitará namorar com ela. Ao ouvirem isso, os tornozelos das garotas milagrosamente melhoram e lembram de um compromisso, deixando Hentaro sozinho após a aula. Após perder a chance de falar com as garotas no final da aula devido à busca das lentes de contato de um professor, ele as vê procurando pelo trevo do amor pela janela. Surpreso, desce para perguntar a Karani se está difícil encontrar o trevo de 4 folhas. Ela tenta desconversar, mas ele percebe que ela está com vergonha de admitir. Hentaro pergunta por Hakari e Karani responde que a garota provavelmente foi no banheiro. Tentando mudar de assunto, Hentaro oferece uma bebida a Karani, sugerindo que ela deve estar cansada de procurar o trevo. No entanto, ela questiona por que ele está fazendo isso, sentindo-se incomodada por ele não sair de perto dela, já que se conheceram recentemente. Karani chama Hentaro de nojento, mas aceita a bebida para não desperdiçar. Ao sair, agradece e pede desculpa por falar daquele jeito com ele. Hakari pergunta o que Hentaro faz ali. Ele explica que trouxe algo para elas beberem. Hakari fala que não consegue tomar aquela bebida sozinha e pede para que Hentaro tome um pouco da bebida para ela poder beber o resto. Só que na verdade isso era tudo o plano dela, para conseguir enfim um beijo indireto de Hentaro. Mas Hentaro previu e trouxe uma lata menor. Mesmo assim, ela pede para que ele beba um pouco e ele concorda para tomar 15 ml para poder dividir com ela. Ao perceber que seria um beijo indireto, Hakari fica nervosa e deixa cair a lata. O esperado beijo indireto não vai acontecer, pois ela deixou a lata cair no chão. Hentaro oferece um lenço para limpar a bagunça. Hakari expressa seus sentimentos de maneira inesperada, pedindo ele em namoro e segurando sua mão. Ela explica que sentiu amor à primeira vista por ele. Hentaro fica surpreso por nunca ter uma declaração desse tipo.
Antes dele responder, Karani interrompe, derrubando vários socos, e diz que trouxe tudo aquilo sem saber o gosto preferido de Hentaro. Karani confronta Hakari sobre suas intenções após ouvir sua declaração. Hakari nega saber que Karani também gostava de Hentaro. Ela vira para Hentaro dizendo que isso não significa que gosta dele, sugerindo que ele se humilhe para conquistá-la. No entanto, ela contradiz suas próprias palavras ao se jogar aos pés dele. A situação fica tensa quando ambas insistem para que Hentaro escolha uma delas. Indeciso, ao voltar para casa, Hentaro se questiona se ambas podem ser suas almas gêmeas. Apesar de concordar em dar uma resposta no dia seguinte, ele está confuso sobre o que fazer. Hentaro lembra que o deus do tempo falou sobre almas gêmeas. Ao questionar por que ele tem tantas, o deus explica que o normal é ter apenas uma, mas Hentaro tem várias devido a um erro antes de seu nascimento. O deus acaba culpando um programa de TV por ter feito esse erro. Hentaro lamenta a injustiça, expressando sua angústia. O deus do amor destaca que ter apenas uma alma gêmea traz felicidade, mas perder essa oportunidade pode levar a eventos terríveis, incluindo a morte de ambas as partes. Hentaro enfrenta a difícil escolha entre duas garotas, sabendo que sua decisão resultará na morte de uma delas. Ao ver o sofrimento de Hentaro, o deus do amor simplesmente diz: "Foi mal aí". De volta a casa, Hentaro tem uma ideia: namorar as duas sem que saibam, para evitar a tragédia. No dia seguinte, ao falar com elas, Hentaro age normalmente, mas Karani exige uma resposta rápida sobre o acordo, percebendo que ele parece ter passado a noite toda na lama para falar com elas. Hentaro estende a mão para as garotas, expressando seu desejo de namorar ambas. Então vemos a lembrança de Hentaro na noite anterior, onde ele diz que não iria escolher só uma, pois se ele escolhesse só uma, iria acabar fazendo com que a outra ficasse muito magoada. Então ele explica que as duas estavam tentando expressar seus sentimentos e que escolher entre elas é difícil. Hentaro promete fazer o possível para fazê-las felizes. Pede corajosamente as duas para namorar novamente com ele e surpreende Karani mostrando 2 trevos de 4 folhas que encontrou. Karani o chama de besta, recusando a ideia de ter 2 namoradas. Ele se desculpa explicando que pensou que a declaração agradaria as duas. As garotas ficam surpresas. Hakari diz que não se importa se ele tiver outra namorada, pois o ama muito. Inicialmente relutante, Karani muda de ideia e concorda em dividir Hentaro com Hakari, pedindo que ele as faça felizes. Assim, Hentaro inicia sua vida de harém, mas ainda há 98 almas gêmeas para ele conhecer e proteger contra a morte. Hentaro estava radiante, conversando, animado com um poste de luz. Ele finalmente conseguiu uma namorada e compartilha com o poste sobre o fim das rejeições e a alegria de ir para a escola com sua namorada. Hakari e Karani chegam ali. Karani estranha a conversa com o poste, mas Hentaro inventou uma desculpa, explicando que estava distraído pelas boas notícias de seu novo relacionamento. Karani ofereceu apoio, mas logo mostrou seu lado durona. Hakari aproximou-se de Hentaro, segurou sua mão, deixando-o vermelho e descontrolado. Ele segura a mão de Karani, mas ela está apenas tolerando para ganhar confiança dele, planejando travessuras como dar uma descarga elétrica. Apesar dos pensamentos maliciosos, Karani confessa amar Hentaro e se sente muito feliz. Hentaro e Hakari compartilham sentimentos mútuos e conversam sobre o clima durante o passeio. Uma senhora se surpreende ao ouvir jovens da geração Z falando sobre o tempo. Hentaro pausa para conversar com elas, mas Hakari prefere ser chamada pelo primeiro nome, que é o nome que eu venho falando aqui, Hakari. Hentaro, envergonhado, tenta chamar Hakari pelo seu primeiro nome, e ela faz o mesmo. Karani quer o mesmo tratamento, hesita, mas eventualmente chama Hentaro pelo primeiro nome. Contudo, ela o confunde ao dizer que não estava falando dele. Confuso, Hentaro decide chamá-la pelo primeiro nome, Karani. A partir daí, chamam-se pelo primeiro nome, atraindo a atenção na escola. Na escola, notam um aluno fugindo da diretora rígida. Hakari explica que a diretora persegue quem quebra as regras, e a diretora confirma tudo ao pegar o aluno. Karani revela que a vice-diretora dá um beijo severo nos alunos infratores, conhecido como beijão de língua, causando danos psicológicos no aluno. A vice-diretora, chamada Bruxa Sônica, devido ao passado atlético, é implacável. Hentaro chama a vice-diretora de monstro e revela que nunca beijou ninguém, fazendo com que Hakari e Karani desencadeiem uma disputa entre as duas para ver quem será a dona do seu primeiro beijo. Durante o intervalo, Hakari oferece
parte de sua marmita a Hentaro, alimentando-o com um omelete elogiado como o melhor da galáxia. Karani tenta impressioná-lo também com cookies, mas acerta o doce em um dos seus olhos. Hentaro elogia os cookies como os melhores da galáxia, deixando Karani chateada. Hakari percebe que Hentaro gostou dos cookies, oferece chocolates, mas fica desapontada ao ver que eles estão quebrados. Para contornar isso, ela coloca o chocolate na boca de Hentaro e o serve a ele dessa forma, com a boca. Hentaro se encanta com a beleza de Hakari ao se aproximar, despertando o desejo dela de compartilhar chocolate. Enquanto comem, Karani tenta imitar, acidentalmente ferindo Hentaro e causando confusão. Karani sugere um beijo para curá-lo, mas Hakari interrompe, propondo verificar a temperatura primeiro. Em meio à disputa, as duas querem beijar Hentaro. Ele, surpreso, acha adorável e sugere que ambas deveriam ter falado antes. Contudo, as garotas discutem sobre quem vai beijar ele primeiro. Hentaro propõe um plano perfeito para resolver a questão. Karani, animada, chama Hentaro de bobo, por ele ter planejado tudo aquilo, mesmo com um relacionamento no começo. E Hentaro fala que mal dormiu devido à empolgação, passando a noite pensando em como fazê-las felizes. Ao ouvirem isso, as garotas se derretem, impressionadas com sua dedicação. Diante do impasse do primeiro beijo, Hentaro sugere que seja algo natural, deixando as duas o beijarem em algum momento, sem revelar quem o fez primeiro. Só que Karani fala que isso não iria dar certo, então Hentaro aparece com outro plano, falando que propõe o jogo, mostrando um dado, 2 MP3 e 2 máscaras, e diz que as garotas precisam decidir onde irão ficar, enquanto ele toca Meu Primeiro Amor. Hentaro explica que a música alta evitará que percebam seus movimentos. Hentaro propõe um plano. Hakari e Karani jogam dados para decidir onde ficar. Hentaro, usando uma máscara, beija à direita se for ímpar e à esquerda se for par, determinado pelos dados. Após os beijos, mudam de posição aleatoriamente para ocultar a ordem. Hentaro resolve as dúvidas com um juramento de dedinho. Ao iniciar o jogo, Hentaro se pergunta como irá encontrar as garotas, pois ele está vendado também, mas ele decide que antes de beijá-las, ele iria tocar a garota para saber onde ela está. E então Hentaro acaba encontrando a Hakari, reconhecendo ela por ter tocado em seus melões. Hakari acaba sugerindo uma alternativa mais interessante, mas Hentaro segura a barra. Ele diz a Karani que precisam recomeçar. Ao perceber a expressão deles, ela pergunta o que aconteceu. O rosto deles entrega tudo. Recomeça um plano, mas um vento levanta a saia de Karani, atraindo um gato. Karani pensa que Hentaro está atacando. O gato piora a situação ao lamber ela. Karani aplica um quebra-nozes em Hentaro, reclamando que deveria tê-la avisado. E assim eles têm que começar o plano novamente. Hentaro vai até Hakari, dizendo que precisam recomeçar mais uma vez. Mas mesmo começando tudo de novo, eles enfrentam várias interrupções, fazendo assim o plano ser um total fracasso. No final da tarde, Hentaro fica desanimado, dizendo que beijar é mais complicado do que imaginava. Karani comenta que o plano era estúpido, mas Hakari discorda, culpando Karani. Uma discussão começa até Hakari mencionar que Karani constantemente fere Hentaro. Isso irrita Karani, que declara que Hentaro é dela. Ele intervém, admitindo que a culpa é dele por ainda não ter dado seu primeiro beijo, evitando a briga entre as duas. Hentaro foge, dizendo ser um namorado inexperiente. As garotas o perseguem, questionando ele. A vice-diretora nota o tumulto e vai até lá. Ela captura Hentaro, mas Karani intervém, tirando ela de cima dele. A vice-diretora reclama do método usado por Karani, mas ela argumenta que beijar alunos é contra as regras. Hakari chama o inspetor para lidar com a situação. A vice-diretora confessa que precisa de dinheiro para beijar os jovens da escola. Ela entra em pânico e foge como se fosse um cosplay de Invocação do Mal. Preocupadas, as garotas vão até Hentaro e explica ter agido daquela forma por amor e diz que não queria ver elas brigando por conta do seu primeiro beijo. E as garotas falam que ele não precisaria jogar o seu primeiro beijo no lixo, dizendo que ele poderia dar o primeiro beijo na outra, fazendo assim as duas apontarem uma para a outra. E Hentaro fica confuso, pensando que elas eram rivais, só que elas dizem que são rivais, só que preferem que Hentaro beije uma pessoa que ele ama, não uma pessoa que ele não gosta. E Hentaro diz que para evitar brigas, ele decide que o primeiro beijo deles será dado ao mesmo tempo, fazendo assim um beijo triplo. Inicialmente elas ficam relutantes, as garotas concordam e de mão dada se aproximam para o tal esperado beijo triplo.
No dia seguinte, na biblioteca, Hakari busca uma receita para surpreender Hentaro, enquanto Karane lê um livro chamado Receitas para agarrar um namorado pelo estômago. Uma disputa leve ocorre, e Hentaro pede para que se deem bem. Ele lembra sobre o beijo compartilhado, mas Karane brinca, dizendo que foi ideia dele. E assim, Hentaro sai e vai em busca de um livro. Hentaro encontra o livro que ele queria. Ao estender sua mão, acaba esbarrando acidentalmente em uma garota, experimentando um choque mútuo, deixando os dois em êxtase. O monólogo começa com uma princesa aceitando seu destino solitário desde o seu nascimento, onde ela é impedida de ficar com seu grande amor. Em seguida, a cena retorna ao encontro na biblioteca, onde Hentaro sente uma conexão com a garota. Descobre que ela é a dona das terras da biblioteca. Eles se comunicam sem palavras devido à regra de silêncio. Hentaro pede recomendações de livros de romance com finais felizes. A garota, tímida, se oferece para chamar outra pessoa, mas Hentaro se desculpa por não perceber sua timidez. Ele pede ajuda e sugestões de livros, e a garota, entusiasmada, pega mais do que o necessário. Ela se desculpa pelo exagero, mas Hentaro decide pegar todos os livros emprestados com seu cartão da biblioteca. Ao pedir um novo cartão, a moça explica que levaria uma semana para fazê-lo. Hentaro lamenta a burocracia e a bibliotecária oferece seu próprio livro emprestado. Ele inicialmente recusa, pensando ser dela, mas percebe que ela está emprestando o livro para ele. Descobre que a garota Yoshimoto Shizuka, da mesma sala que ele. Hentaro pede desculpas por não se lembrar dela e explica que não memorizou todos os rostos. Mais tarde, na escola, Hentaro encontra suas namoradas, Hakari e Karane. Hakari quer aprender a deixá-lo mais feliz e Karane quer ampliar seu repertório de culinária. Hentaro se sente abençoado por namoradas dedicadas. Ao voltar para casa, começa a ler o livro que Shizuka emprestou sobre a história da princesa e seu cavaleiro. A história narra os desafios que enfrentam, incluindo a iminência de Law ser forçada a se casar com outro homem. Kamakuro tenta impedi-la, mas é barrado. Ele lembra a princesa de sua promessa de protegê-la e questiona se não podem desafiar esse destino. Hentaro torce pelo amor do cavaleiro e agradece por Shizuka emprestar o livro. Ao terminar a leitura, deseja que o destino não prejudique o casal. No dia seguinte, agradece a Shizuka e Shizuka descobre que Hentaro também gostou do livro. Hentaro compra um refrigerante como agradecimento e eles conversam sobre a história. Shizuka explica que ler se tornou seu refúgio, agradece por não ser ignorada e revela sua solidão. Hentaro elogia sua intensidade na leitura. Ele não entende nada quando questionado sobre evitá-la. Ela fica em silêncio. Ele pede emprestado o primeiro volume do livro novamente. Ela empresta. Na biblioteca, sua colega nota sua animação, mas ela se recusa a explicar o que está acontecendo. Organizando prateleiras, encontra o livro que Hentaro procurava. Dias depois, vê Hentaro com as suas namoradas. Hakari o beija para compartilhar energia. Shizuka se sente inferior. Lembra-se de ser chamada de problemática por usar um livro para se comunicar. Sozinha na biblioteca, Hentaro aparece, agradece e oferece retribuir emprestando os livros novamente. Ele envia o primeiro volume em PDF, surpreendendo Shizuka. Hentaro explica que ao selecionar parte do texto, a IA converte-o em fala. Ele transferiu todo o livro para facilitar a comunicação com Shizuka, permitindo que conversem olhando nos olhos. Hentaro espera que isso ajude Shizuka, pedindo-lhe para testar escrevendo no dispositivo. Ao confessar seu amor, Shizuka chora e se desculpa, mencionando uma donzela à espera de Hentaro. Ele percebe seus sentimentos genuínos, abraça e expressa seu amor também. Ao apresentá-la às suas duas namoradas, pede permissão para uma terceira. Karane discorda, mas Hakari elogia Hentaro pelo seu amor gigante, e Hentaro promete amá-las ainda mais, prometendo até fazer um sacrifício se for necessário. E assim, ao invés de ser um triângulo amoroso, agora é um retângulo amoroso, e Hentaro se compromete a se redimir caso falhe, demonstrando seu amor por elas quatro. Hentaro apresenta a nova namorada para suas duas namoradas. Karane acha a garota normal à primeira vista, mas ela responde com a voz eletrônica do celular, assustando as outras duas. Hentaro explica que colocou os nomes dos colegas na série Secret Love Story para que Shizuka possa se comunicar. Shizuka usa citações da série para falar, e Hentaro quebra a quarta parede, sugerindo assistir ao anime para mais informações. Karane pede para ele parar de agir como Deadpool. Shizuka fala
os nomes deles com voz robótica, e Hentaro explica seus hábitos como bibliotecária amante de livros, incluindo movimentos fofos com os dedos do pé ao ler. Ele compara esses movimentos aos de um cachorro, observando que ela não consegue esconder seus sentimentos, o que a envergonha. Hentaro nota comportamentos fofos em Karane e Hakari também. Hakari coloca a mão na boca ao pensar e morde os dedos quando se concentra, o que acelera o coração de Hentaro. Karane, ao receber elogios, enrola o cabelo com os dedos, tornando-se adorável. Quando questionado sobre beijos, Shizuka usa uma expressão confusa, mas acaba entendendo que Hakari, Karane e Hentaro já se beijaram. Hakari brinca perguntando se Shizuka também está interessada, mas ela desconversa, alegando preservar a castidade. Hentaro diz que respeita o ritmo dela. Durante a refeição, as garotas disputam para alimentar Hentaro, enquanto Shizuka observa a distância. Hentaro alerta para o perigo de as duas ficarem muito próximas e se beijarem novamente por acidente. Ele percebe que Shizuka está um pouco reservada, mas está disposta a fazer amizade. Hentaro explica que as pessoas costumam agir de maneira forçada ao conhecer alguém, por medo de serem julgadas. Ele propõe jogar um jogo de cartas com uma penalidade divertida, como fazer cócega no perdedor, para que todos possam rir juntos e se aproximarem. As duas concordam prontamente, animadas com a ideia. Ele antecipa que será um jogo de 3 contra 1. Começam a jogar e Hentaro vence a primeira rodada, com Karane sendo a perdedora. Ela pede para ser punida, mas Hakari sugere esconder o sorriso de satisfação. Hentaro decide fazer cócegas nela, mesmo ela negando sentir algo. No entanto, ao intensificar as cócegas, Karane se deita, sugerindo algo obsceno. Eles decidem continuar o jogo, com Hentaro vencendo novamente, mas agora Hakari é a perdedora. Ela expressa sua felicidade, provocando Hentaro, que a toca gentilmente. Hakari pede para Hentaro parar e diz a si mesma que se não tivesse feito isso, ela iria fazer algo muito obsceno. Na terceira rodada, Hentaro vence novamente, agora com Shizuka como perdedora. Ao fazê-la rir com cócegas, Hentaro nota sua própria felicidade, mas Shizuka ri através de um aparelho, surpreendendo-o. Shizuka diz que só consegue se expressar com um aparelho. Hentaro a acha fofa e continua. As outras querem fazê-lo rir também. Shizuka vence, começa a fazer cócegas nele e Hentaro ri. Hakari sugere que Shizuka aproveite para tocar nele, mas ela é tímida. Hakari reflete sobre a personalidade tímida e fofa de Shizuka. Hakari a vê como uma rival forte, comparando-a a Karane. Shizuka termina as cócegas. Hentaro ri muito e vai ao banheiro. Hakari se pergunta se ele está feliz. Karane pergunta a Shizuka o que aconteceu com um olhar sério. Karane pergunta a Shizuka se ela está agindo de maneira reservada por estarem juntas. Shizuka nega, mas Karane acha que é óbvio, pois ela não se aproxima de Hentaro como as outras. Karane a questiona sobre sua atitude e Hakari diz que Karane é assustadora, fazendo-a gritar com Hakari. Karane nega, mas Hakari a chama de ignorante. Shizuka diz que elas já eram namoradas de Hentaro antes dela. Karane argumenta que Shizuka é também a namorada de Hentaro agora e fica irritada ao vê-la retraída. Hakari lembra Karane de que ela também esconde seus sentimentos. Karane a manda calar a boca. Shizuka se desculpa, mas Karane a sacode, irritada com suas repetições. Hakari sugere que Karane ficaria irritada de qualquer maneira. Karane se irrita com Hakari. Shizuka explica que tem medo e elogia Hakari e Karane. Shizuka teme que Hentaro as compare ao ficar ao lado delas. As duas a elogiam, mas ela se vê como comum e triste. Karane a consola, elogia Shizuka e se desculpa. Hakari diz que Hentaro as ama muito e que Shizuka não precisa se reprimir. Karane sugere que Shizuka peça o que deseja a Hentaro. Hakari diz que podem chamá-la pelo primeiro nome, pois todas são namoradas dele. Shizuka aceita. Hentaro, distante, fica feliz. Ele lembra do objetivo do jogo do mico, fazer as meninas demonstrarem sentimentos, percebendo a necessidade de coragem, e por isso pediu para ir ao banheiro, deixando-as a sós. Hentaro percebe que Karane está brava porque se preocupa com Shizuka. Hakari intercede para evitar que Karane desconte sua raiva em Shizuka. Shizuka aceita as palavras de Karane e revela seus verdadeiros sentimentos. Karane sugere retomar a punição anterior e Shizuka concorda. Hakari brinca sobre fazer cócegas novamente e Shizuka
decide expressar seus sentimentos a Hentaro. Hentaro já sabia que ela não queria manter a castidade e eles se beijam. Hakari pede a Hentaro para beijar ela também. Karane, inicialmente hesitante, acaba concordando e os três se beijam. Hentaro agradece por tê-las como namoradas, fazendo todos rirem. Enquanto as garotas conferem os resultados dos exames, Hakari se pergunta sobre a demora de Hentaro, que foi buscar seu celular na sala. Shizuka destaca a importância do celular para ele. Quando Hentaro retorna, encontra seu celular na mesa ao lado de Nano e revela não se importar com os resultados, pois já sabe ter a nota mais alta. Hentaro percebe uma conexão com ela semelhante à que teve com suas 3 namoradas. Mesmo convidando-a para ver os resultados juntos, ela recusa. Ao chegar onde suas namoradas estão, Hentaro elogia elas pelas suas notas, embora tenha ficado em 28º lugar. Ao ver Nano em primeiro lugar, ele se surpreende e as garotas contam sobre a reputação dela como IA humana. Todos vão para o laboratório de biologia. Hentaro trabalha com Nano como parceira. Ele a deixa estudando enquanto busca o microscópio. No caminho, nota que Nano é diferente, elegante e bonita. Ao retornar, diz que não precisam usar o livro, mas percebe que ela estava copiando o próprio livro. Hentaro alerta sobre o professor e sugere fazer o trabalho corretamente. Ela pega o microscópio, mas coloca o livro embaixo, insistindo que é prático. Hentaro entende o apelido IA por sua lógica fria e falta de fama entre os alunos. Ao cortar a cebola, Hentaro se corta e diz que vai à enfermaria, mas Nana pede para sugar seu dedo, alegando ser mais eficiente do que um curativo. Hentaro se distrai com sua aparência enquanto as namoradas continuam trabalhando. No final da aula, agradece a Nano pela ajuda. Ela diz que não precisa agradecer, mas ele ainda sente que deve. Ele pergunta se ela quer um refrigerante, mas ela recusa, explicando que não são apropriados para a hidratação. Hentaro quer conhecê-la melhor, mas Nano acha sem sentido. Ele defende a diversão, mas ela valoriza apenas atividades úteis. A discussão termina sem mudanças nenhuma. Hentaro, confuso, se pergunta se ela é ou não é a sua alma gêmea. Em casa, Nano estuda, mas pensa no toque no dedo de Hentaro, ciente do risco de infecção que isso poderia causar. Ela percebe que está distraída, então começa a escrever o número π no quadro para recuperar o foco. Ao tentar estudar, continua distraída e volta a escrever o valor do π. No dia seguinte, confessa seu amor a Hentaro e Hentaro aceita. No entanto, ela recusa o relacionamento, alegando que ele deveria ter recusado ela. Ela decide terminar antes mesmo de começar, explicando que o romance não faz sentido para ela. Hentaro argumenta que eles têm uma chance, mas ela rejeita. Ele a convida para o encontro, prometendo desistir se não a conquistar. No dia do encontro, Hentaro a espera nervoso. Quando ela aparece, ele fica encantado, mas ela sugere cancelar o encontro. Hentaro quer proporcionar à garota um momento especial para mostrar a importância de se divertir. Eles vão a um carrossel, mas Nano critica a atividade. Hentaro tenta tirar uma foto com uma câmera instantânea, mas Nano alega que é ilógico. Eles visitam uma casa assombrada, mas Nano despreza os fantasmas. Hentaro se assusta, mas Nano diz que é apenas um humano disfarçado. Na atração das xícaras gigantes, Nano questiona a lógica da fila. Ela teoriza sobre o transe das pessoas. No labirinto gigante, Nano sobe na parede para ter uma visão melhor. Eles se deparam com becos sem saídas e ela sugere um caminho direto. Hentaro defende que os becos fazem um labirinto ser um labirinto. Eles chegam em uma roda gigante. Ela fica inquieta por medo de altura. Ele oferece sentar ao lado dela e ela aceita. Ao ver as fotos, Hentaro nota que ela parece entediada, mas identifica uma em que ela está feliz. Ela questiona como ele percebe, pois em todas ela está geralmente séria. Ele explica que é fácil notar, mas o importante é que ela se divertiu. Ela acha que foi um dia sem sentido, mas ele valoriza a honestidade. Hentaro então decide queimar as fotos e ela lembra que perderia o registro do momento. Apesar disso, ela o impede de continuar, preocupada em perder algo. Hentaro explica que agora ela tem algo valioso, algo indescritível em palavras ou números. Mesmo que possa não ter utilidade futura, é algo que ela valoriza. A garota começa a chorar e Hentaro destaca o significado dos bons momentos na vida. Ele lhe oferece um lenço. Nano promete lavá-lo e tenta iniciar um relacionamento para compartilhar esses momentos significativos com Hentaro. Hentaro concorda e eles se beijam e voltam para casa de mãos dadas. No dia seguinte, Hentaro conta a história para suas outras namoradas, pedindo para que Nano seja a sua 4ª namorada. Karane aceita, Hakari pede para continuar sendo digna e Shizuka não se opõe. Hentaro promete
promete amar todas igualmente, ameaçando Sebuco se falhar, mas Nano diz que era mais eficaz tomar veneno, e Karane diz para ela parar de dar ideias para Hentaro. Hakari pergunta sobre o encontro deles e sugere que todos eles saiam juntos para um novo encontro, onde ela mostra um parque com piscinas. Karane vai ao encontro na piscina e decidiu comprar um biquíni, mas questionou a sugestão repentina de Hakari. Como ela só tinha usado biquínis simples com amigos, não tinha um adequado. Karane não gosta de biquínis fofos, mas ao expressar isso, entra em contradição e assusta a vendedora. Eventualmente, ela encontra um biquíni que gosta, pensando que Hentaro pode elogiá-la com ele. No dia do encontro, Hentaro elogia o local recém-inaugurado. Quando 3 das suas namoradas aparecem, ele se sente realizado, mas Shizuka se desculpa pela roupa, dizendo que pensou que era o traje adequado. Hentaro a elogia, considerando-a um tesouro nacional por sua modestia em usar um uniforme escolar fora da escola. Hentaro percebe que Hakari ainda não chegou, mas logo ela aparece sem traje de banho. Hentaro a instrui a voltar para o vestiário, pensando que ela esqueceu o biquíni. Karane explica que está apenas com frio e pretende ficar fora da piscina. Preocupado, Hentaro sugere que ela vá embora para casa, mas Hakari aconselha ela a ficar, pois tem um dia inteiro pela frente para ficar animada. Nano sugere que Karane tome sol perto das cadeiras. Karane agradece, mas Nano diz que não se preocupa com ela, provocando uma briga entre as duas. Hentaro nota que Nano está mais animada do que pensava. Shizuka decide não participar da batalha e isola-se. Enquanto entram na piscina, Hentaro observa Shizuka girando e pergunta o que está acontecendo. Ela diz que não pode evitar esse destino, pois ela não sabe nadar. Nano percebe que é um treinamento de sobrevivência, mas Hentaro lembra Shizuka a não nadar contra a correnteza. Hakari finge cair no colo de Hentaro, tocando nele acidentalmente, deixando-o com muita vergonha. Nano coloca a mão de Hentaro em seu peito, expressando seu apelo feminino. Hakari, com ciúmes, faz o mesmo. As duas discutem sobre quem tem o peito melhor e pedem a Hentaro para decidir. Ao perceberem que ele desmaiou, Nano percebe que ele não está respirando. Hakari sugere a respiração boca a boca para salvá-lo, e ao fazer isso ela começa a beijar Hentaro, mas Nano atira de cima de Hentaro, alegando, dizendo que ela não sabe fazer isso corretamente. Nano tenta ressuscitar Hentaro após empurrar Hakari. Enquanto isso, a menina Beyblade luta para voltar ao grupo. Ao chegar à beira da piscina, fica presa em uma ilha artificial. Enquanto tentam reviver Hentaro, Nano sugere procurar a ajuda de um salva-vidas. No caminho, são interrompidas por vários caras, mas recusam perder tempo, pois estão com pressa. Um garoto tenta pegar o braço de Hakari, comentando sobre um boato que diz que o braço de uma garota é macio como seus peitos, e ainda diz que tocar no braço não resulta em prisão. O cara fala que uma vez estendeu a mão para fora de um carro a 60 km por hora, mas desaconselha a prática. Ele queria testar se o vento era semelhante a tocar em seios, mas reconheceu que era apenas vento. Contudo, ele expressa sua obsessão por seios como seu propósito de vida. Ao tentar tocar no braço de Hakari, Nano o impede, interpretando um flerte. O garoto decide tocar os seios de Nano, mas ela o golpeia nos olhos como um alerta. Um amigo a repreende, afirmando que não perdoará Nano só por ser mulher. O de boné fala que elas irão com eles nem que seja à força. Enquanto todos enfrentam desafios, Nano concorda em ir com os garotos para proteger Hakari. Hakari questiona por que ela aceita, e Nano explica que quer evitar que Hentaro fique triste. Hakari argumenta que também ficaria triste se algo acontecesse com ela, mas Nano explica que como o relacionamento com Hentaro é recente, ele ainda se importa mais com as outras garotas. Os garotos pressionam, e Hakari decide que nenhuma delas ficará com eles, explicando que seu namoro com Hentaro ainda está no início e ela não entende completamente. Um dos tarados decide agir à força, mas Hentaro intervém a tempo, salvando as garotas. Ele questiona o motivo da agressão e o tarado pede para ele ficar fora. O tarado revela que Nano quase cegou seu amigo, mas Hentaro explica que foi em legítima defesa. Hentaro se oferece para passar um tempo com eles para compensar. O trombadinha recusa e sugere que Hentaro vá embora com uma das garotas. Hentaro afirma que ambas são suas namoradas, deixando os tarados incrédulos. Ele desafia
obriga Rentaro a beijar as duas para provar isso, e Rentaro fica com vergonha. No entanto, Nano o beija primeiro, seguida por Hakari. Os tarados, chocados com o relacionamento em comum, fogem. E depois disso, Karane chega do nada irritada com Rentaro por ter corrido desesperadamente. Rentaro explica que acordou depois que Karane falou que as meninas estavam em perigo, e se levantou com tudo e correu para ajudar as meninas. Elas compreendem como eles a encontrou, e Nano comenta sobre a eficácia peculiar de acordá-lo. Rentaro agradece a Nano por proteger Hakari, e pede que ela não se arrisque tanto. Nano percebe que Rentaro se importa com todas igualmente, e então eles descobrem que Shizuka está desaparecida. Eles saem para procurá-la. Rentaro chega perto dela, mas tem muita gente no caminho para ele perceber onde ela está, impedindo que ele a veja. Shizuka, em uma medida desesperada, dá um pequeno grito, e Rentaro a escuta e encontra ela. Rentaro se desculpa, a carrega no colo e a leva para o outro lado da piscina. No caminho, Shizuka o beija, mas Rentaro acha o lugar inapropriado. Eles voltam para as outras garotas. Rentaro descansa com Karane, e ele percebe que ela está observando os peitos de Hakari e Nano. Karane nega. Rentaro percebe sua insegurança com o corpo e a incentiva a se sentir confiante. Karane diz que ela e Shizuka são diferentes em aparência. Shizuka é pequena e fofa, enquanto Karane é alta e não muito feminina. Ao ouvir isso, Rentaro pede para Karane ficar de pé, tira o que ela estava usando por cima e elogia o seu biquíni fofo e a abraça. Rentaro destaca que, independentemente das diferenças, cada garota é única e atraente à sua maneira. Ele a convida a se juntar às outras, mas Karane, querendo um beijo, fica imóvel. Eventualmente, Rentaro atende ao seu pedido e todos voltam à piscina para aproveitar o restante do dia. Um dia, Rentaro é arrastado por suas namoradas para o encontro, mas fica intrigado ao passar por uma garota. No dia seguinte, ao procurá-la, ele entra num laboratório de química, onde encontra Yakuzen Kuzori. Ela o convida para tomar um chá e revela uma invenção peculiar, um remédio que transforma o ferro do sangue em um ímã. Rentaro, inicialmente relutante, acaba cedendo e tomando o remédio para entender seu funcionamento. Rentaro é atraído por objetos, parecido até que ele virou um ímã, devido a uma droga criada por Kuzori. Ao descobrir um efeito colateral, Rentaro reclama, mas Kuzori explica que se ela tomar a droga com o polo oposto, ficarão magneticamente ligados por alguns minutos. Apesar do embaraçamento, eles não conseguem se soltar, mas Kuzori assegura que o efeito passará logo. Durante a cena esquisita, Rentaro percebe a paixão de Kuzori por criar diferentes drogas, como um remédio de visão noturna. Embora ele esteja lá para encontrar sua alma gêmea, Rentaro diz que parece estar apaixonado por Kuzori. Kuzori ri e diz que já sabia disso, e Rentaro pergunta como Kuzori sabe. Kuzori revela que o chá que ele tomou foi batizado com a poção do amor. A garota confessa seu amor por Rentaro e pede para namorar com ele, mas ele começa a vomitar a poção, deixando-a irritada. Rentaro comenta sobre seu comportamento inadequado, mencionando que ela urina abraçando os outros. Kuzori questiona por que Rentaro não está derretendo de amor por ela e conclui que ele rejeita a ideia de namorar ela. Ela chora ao pensar que ele não gosta dela, mas Rentaro fala que gostaria de aceitar sua declaração sóbrio e começa a se tremer todo. Kuzori percebe que causou uma overdose de sentimentos em Rentaro e oferece um remédio, mas ele está girando demais para pegar. Ela decide fazê-lo beber à força, o beijando para passar o remédio e curá-lo. Kuzori fica triste pelo fim da poção do amor, mas Rentaro ainda a acha atraente. Ela revela que tomou uma poção para neutralizar outras drogas ao beijá-lo, mostrando sua verdadeira aparência como presidente do clube de química. Rentaro percebe que ela é sua senpai, e ela explica as mudanças em sua aparência devido à falha de uma droga da imortalidade. Rentaro está confuso porque ainda não percebeu que as duas são a mesma pessoa. Quando ele finalmente se convence de que ela é sua alma gêmea, declara seu amor e ela o abraça. No entanto, a garota não percebeu que cresceu um pouco e estraga o momento ao dizer que precisa trocar suas fraldas. Rentaro a leva para conhecer suas outras namoradas e pede para namorar com ela também. Nano sugere que namorar várias pessoas é eficiente, mas Rentaro explica que não faz por eficiência. Kuzori se apresenta como uma amante obsessiva das drogas e oferece uma droga para Karane, dizendo
dizendo que aquilo a deixará mais feminina, e isso a deixa muito furiosa. Kuzori tenta acalmar ela com outras poções, causando mais confusão. Finalmente, Hakari toma uma droga para ficar mais atraente, mas a droga acaba derretendo suas roupas. Hentaro dá seu moletom para cobri-la, e ela fica animada com o cheiro dele na roupa, até lembrar que a droga pode derreter a roupa também. Kuzori explica que o efeito só funciona uma vez, deixando Hakari aliviada. Ela dá a Shizuka uma poção que a transforma em um coelho fofo. Hentaro acha isso adorável e toca as orelhas dela, fazendo ela ficar toda corada. Nano recebe uma poção que torna seu cabelo manipulável, usando-o para limpar o rosto de Hentaro. Kuzori alerta que cada poção dura cerca de 10 minutos e que Nano pode ficar careca se tomar demais. Nano pensa em ficar careca para poder satisfazer Hentaro, mas Hentaro gosta do cabelo dela. Elas conversam sobre as poções eficientes, incluindo uma para aumentar os seios que Karani reprova. Hakari prepara o chá e Kuzori avisa que cada chá é diferente. Hentaro percebe a urgência de Kuzori em ir ao banheiro e aconselha ela a usá-lo. Kuzori corre para o banheiro e nesse meio percurso ela explica a diferença nos chás para evitar confusões. Hakari percebe que há uma garrafa pequena e outra enorme. Eles concluem que a pequena é para Hentaro, pois a maior deve ser para as garotas. Quando todos começam a comer, Kuzori nota que trocaram os chás e os das garotas têm uma droga para induzi-las a beijar. Kuzori pede para elas cuspirem o chá logo e então ela explica que fez tudo aquilo para poder beijar Hentaro. Hentaro diz que não precisava de tudo isso, pois já queria beijar ela, mas quando eles vão se beijar, as garotas começam a agir de forma estranha. Kuzori lamenta o erro e avisa que as garotas viraram zumbis do beijo. Ela explica que a droga as torna insaciáveis pelo beijo da pessoa amada. Hentaro acha isso um paraíso, mas Kuzori alerta que se não neutralizarem a droga logo, as garotas não voltarão ao normal nunca mais. Ele pergunta quanto tempo demorará para a droga circular no corpo, e Kuzori diz que cerca de 1 hora, iniciando uma situação semelhante a Resident Evil. Após as namoradas de Hentaro se tornarem zumbis do beijo, Kuzori diz a Hentaro para fugir. Eles trancam uma porta, pois não podem neutralizar os zumbis ali. Decidem ir ao laboratório de química para conseguir o antídoto. No caminho, são surpreendidos pelas zumbis, e Kuzori tenta usar uma droga corrosiva, mas Hentaro a impede. Após despistá-las, notam que as zumbis são mais rápidas devido à habilidade sobre-humanas. Encontram a vice-diretora e ela tenta atacá-los. Logo Kuzori saca a droga corrosiva e joga na vice-diretora, mas ela não é afetada e a droga só derrete a sua maquiagem. Hentaro acha que a ciência não pode vencer os monstros. Eles escapam da vice-diretora, mas as zumbis ainda os perseguem. As zumbis do beijo se separam para cercar Hentaro e assim Hentaro decide se separar de Kuzori para que ela não seja perseguida também, e ele faz isso e acaba sendo perseguido por uma zumbi mais lenta, Shizuka. Ele planeja despistá-la antes que as outras o cerquem. Enquanto fugia de Shizuka, Hentaro a viu cair e a levou à enfermaria após vê-la machucada. Após cuidar dela, Shizuka voltou a tentar beijá-lo e Hentaro percebeu que ainda estava no Resident Evil do beijo. Hentaro tenta impedi-la, mas acabou sendo beijado e por vários beijos de Shizuka, Hentaro fica distraído e acaba esquecendo seu dever por um momento, mas depois ele volta a si e a suspende no ar, dizendo que faria de tudo para trazê-la de volta. No caminho para o laboratório, encontrou outras duas zumbis, Hakari e Karani, que o perseguiram de forma mais estratégica. Após ser imobilizado, foi beijado por elas, notando que mesmo como zumbis, elas continuavam as mesmas, e Hentaro aproveita a distração delas para fazê-las se beijarem, explicando que a droga que tomaram as fazia querer beijar a pessoa que gostava. No entanto, Hentaro confundiu a pessoa de paixão delas com amizade. Hentaro assiste enquanto as duas se beijam, achando aquilo muito fascinante. Então percebe que precisava ir ao laboratório de química. Ao abrir a porta, depara-se com Nano e em um ato de desespero, Hentaro fecha a porta e se esconde. Quando a garota sai para investigar, não encontra ele e percebemos que ele está trancado em um armário. E assim, Hentaro sente que deve agir logo. Ele aposta em Kuzori para entrar no laboratório, mas descobre que ela está escondida também no armário. Ao questioná-la, Kuzori explica que Nano estava procurando por ela também. Hentaro nota algo estranho, pois Nano não deveria procurá-la, mas Kuzori revela que Nano percebeu que eles estavam juntos. Hentaro entra em desespero e Kuzori propõe um plano. Ela atrairia a atenção de Nano correndo enquanto ele entra no laboratório. Hentaro hesita, pois fugir logo após se esconder seria suspeito. Kuzori começa a chorar, revelando seu
seus fracassos no clube de química, dizendo que todos abandonavam ela por causa disso, e por isso decide não desenvolver mais drogas para não causar problemas a Hentaro, a quem ela amava, pois tem medo de perdê-lo também. Hentaro tenta tranquilizá-la e Kuzori acaba lembrando que tem uma dose da droga de reversão, aliviando Hentaro. Ela toma a poção e Hentaro diz que a dose deveria ser dada para Nano. Ao perceber o erro, Kuzori decide amarrar Nano com sua nova aparência, já que Nano não a reconhece daquela forma. Hentaro começa a ficar todo envergonhado por estar tocando no corpo de Kuzori e começa a ficar todo corado. Kuzori não entende nada, mas percebe que o clima está ficando um pouco quente ali dentro. Ela então decide sair para colocar seu plano em ação. Ao sair, tenta passar despercebida por Nano e amarrar ela no processo. Porém, Nano a captura antes que ela execute seu plano. Hentaro, desesperado, vê um pouco da droga no chão e foge com um plano. Nano o persegue, entra em uma sala e faz referência a um filme, beijando. Os créditos começam a subir, insinuando que o filme de Resident Evil Beijoqueiro chegou ao fim, mas Kuzori aparece e faz Nano beber a droga e desfaz o efeito da droga do beijo. Ela diz que não entendeu o plano de Hentaro e acaba pensando que ele derreteu as cordas com algum remédio. Hentaro decide deixar o assunto de lado por enquanto, pois eles precisam se apressar para oferecer o remédio de reversão às outras garotas. Depois que todas acordam da reversão, Hakari se desculpa pelo que fez com Hentaro, mas logo lembra de ter beijado Karane. Hakari finge não se lembrar de nada, mas Karane a desmente e acaba lembrando também que ela e Hakari acabaram se beijando. Então, elas duas começam a desmentir tudo e ambas negam se lembrar de algo. Kuzori se desculpa pelo transtorno causado por sua droga, mas Hentaro lembra que outra droga dela trouxe todas ali de volta, mantendo o equilíbrio. Ele se compromete a resolver qualquer problema causado por suas drogas e incentiva Kuzori a continuar inventando mais drogas, pois sua paixão é admirável. As outras garotas ficam impressionadas com as palavras de Hentaro, chamando-o de humão. Kuzori o abraça, expressa seu amor por ele e pelas drogas e finalmente consegue o seu beijo desejado. No fim de tarde, a mãe de Hakari surpreende ela com uma revelação. No dia seguinte, Hentaro e suas namoradas exploram o parque Love Zone, onde Kuzori planeja coletar néctar para suas pesquisas. Durante o passeio, descobrem um evento mensal chamado Arremesso de Buquê, que intriga Hentaro. Hakari explica que a pessoa que pega o buquê pode vestir um vestido de noiva e pode ter uma cerimônia de fotos especial. Ao chegarem ao evento, percebem a presença de uma gangue de motoqueiros chamada Confederação dos Gorilas, que quer participar da sessão de fotos. Hentaro agradece a namorada Nano por mantê-lo informado sobre essas situações. Ao avaliar a situação, Hakari sugere que todas se unam para aumentar suas chances de pegar o buquê antes dos gorilas. Hentaro expressa preocupação com a competição acirrada e sugere que Shizuka e Kuzori não participem para evitar ferimentos, mas Kuzori pega e toma a poção de reversão e diz que ela pode participar. Hentaro improvisa uma bandeira e um grito de guerra para o grupo, chamando eles de família Hentaro. Durante o evento, os caras da gangue param ao verem Shizuka e começam a admirar sua fofura. O apresentador revela que a arremessadora é Baba Han, a vice-diretora, surpreendendo Hentaro. Ele sabia sobre sua carreira atlética, mas não que ela era arremessadora de peso. O apresentador pergunta sobre as motivações da vice-diretora e ela fala que quer lançar o buquê para fora da atmosfera, tornando todos ali infelizes. Durante a contagem regressiva, ela o arremessa sem se importar, motivada apenas pelo dinheiro. Uma confusão inicia entre os participantes, com a gangue dos gorilas se agredindo como parte de seu treinamento. Karane intervém quando a líder tenta acertar Hakari com um dos seus integrantes. Shizuka, por ser pequena e a bandeira ser muito grande, acaba sendo levada pelo vento, mas por conta disso, ela consegue pegar o buquê. Mas ao pegar o buquê, ela começa a cair por perder o apoio da bandeira. As garotas tentam pegar Shizuka, mas Shizuka acaba quicando em seus peitos, fazendo ela ir para outra direção. Hentaro a salva. A líder gorila fica furiosa, mas Karane agradece pela luta e se alegra por não ser como uma garota que fez Shizuka quicar com os seios, já que ela não tem e não serviria de ajuda para Shizuka. Hentaro comemora a vitória e Hakari propõe um sorteio para decidir quem tirará a foto com ele. Ela explica que o palito vermelho marca o vencedor, e isso tudo era um plano dela, pois ela iria trapacear para ganhar. E então, para evitar suspeitas, Hakari planeja deixar outra pessoa pegar o palito primeiro, garantindo que o palito não premiado seja escolhido por Nano. Hakari se desculpa mentalmente, mas está determinada a realizar
realizar seu sonho de infância. Mas ao pedir que Nano pegue o palito, ela fala que seria mais eficiente todas pegarem de uma vez, deixando Hakari decepcionada. Quando todos pegam um palito, Hakari obtém o premiado, mas Kuzori fica chateada. Hakari decide deixar Kuzori tirar as fotos em seu lugar, pois ainda não tem memórias fortes com Rentaro. Kuzori agradece e diz que gostaria de ver Hakari vestida com um vestido, e declara seu amor por Rentaro e Hakari. E para que todos ali não fiquem tristes, Hakari decide que todos tirem a foto juntos, e todos concordam. Hakari agradece a Rentaro por realizar o seu sonho. Ela fala que queria terminar tudo, querendo que eles se separassem. Rentaro fica confuso e planeja conversar com ela, mas ao sair do vestiário, descobre que Hakari fugiu. Ele descobre seu endereço em um envelope que ela mandou para ele no começo do seu namoro e vai até a sua casa, onde a encontra. Hakari revela que não sente mais amor por ele e pede que ele siga em frente, mas Rentaro sente que ela esconde algo. Rentaro pressiona Hakari para revelar a situação e ela explica que sua mãe descobriu sobre o namoro deles e por conta desse namoro estranho, ela transferiu Hakari de escola e planeja mudar-se de cidade. Hakari confessa que não sabe para onde vai. Rentaro fica indignado, mas Hakari fala que sua mãe é rica e controladora e fará de tudo para separá-los. E então a mãe de Hakari aparece e proíbe que Rentaro se aproxime de Hakari e ainda mais ameaça ele se ele aparecer ali de novo. Rentaro tenta falar, mas a mãe de Hakari desliga o telefone. O segurança impede que Rentaro entre na casa. A mãe de Hakari insiste em afastá-los e Hakari promete obedecer, mas pede para sua mãe não fazer nada com Rentaro. A mãe de Hakari a abraça e fala que está fazendo tudo aquilo pelo bem de sua filha e começa a desprezar Rentaro mentalmente por ter feito a cabeça de sua filha. Naquela tarde, Rentaro volta para casa desanimado ao lembrar das palavras da mãe de Hakari e do segurança. Sentindo-se derrotado, decide resgatar Hakari. Ao encontrar um trevo de 4 folhas, recorda seu encontro com Hakari e decide que irá salvá-la. Rentaro revela o plano para as outras garotas. Karane questiona por que Hakari não falou nada antes, e Kuzori pergunta sobre o plano que Rentaro está querendo fazer. Rentaro decide infiltrar-se na mansão para resgatar Hakari, mesmo com baixas chances de sucesso. Movido pela tristeza de Hakari, decide fugir com ela naquela noite. As garotas oferecem ajuda, e Rentaro percebe o amor delas por Hakari, e assim ele aceita. Juntos, partem para a missão de resgatar Hakari das garras de sua mãe. Depois de decidirem resgatar Hakari, Rentaro e as outras meninas pulam um muro da mansão e percebem um jardim espaçoso. Nano elogia a entrada silenciosa deles. Rentaro alerta sobre a segurança rígida e pede cautela. Antes da missão, eles juntam as mãos e dizem que a operação está começando. Ao tentar contatar Hakari, percebem que ela está sem celular. Rentaro tenta chamar a atenção dela com uma bola, mas ao jogar a bola, ela some. Karane encontra um gato brincando com a bola. Nano sugere pegar a bola do gato, mas Rentaro impede, pois o segurança está vindo. Eles se escondem quando o segurança se aproxima. O gato entretém o segurança. Kuzori lamenta a perda da bola. Rentaro sugere entrar na casa e Nano propõe usar uma porta pequena usada por animais. Karane pergunta a Kuzori se ela tem uma droga para diminuir o corpo, mas Kuzori não tem. Nano mostra pedras que foram coletadas do jardim como alternativa. Nano abre a porta com pedras, explicando que identifica a fechadura pelo formato da porta. Ela feriu a mão para fazer isso, e ao esconder e falar que eles precisam entrar logo, Rentaro nota seu machucado. Karane usa um curativo em Nano para que ela não tenha uma infecção. Ao entrarem lá dentro, percebem um cachorro enorme e partem para fora da casa novamente. Shizuka, com medo, fica para trás. Eles tentam chamar Shizuka, mas Nano impede, evitando alertar o cachorro. O cachorro, ao invés de atacar, lambe Shizuka, acreditando que ela é um animal indefeso. Rentaro alerta que o cão pode ficar irritado. Nano sugere usar Shizuka para afastar o cão, e Rentaro pede para todos ficarem calmos. Kuzori pega um remédio que faz qualquer coisa dormir instantaneamente. Ao ver a situação, Kuzori explica e ordena que Shizuka a use, mas Shizuka acaba bebendo o remédio e dormindo no processo, estragando o plano. Mas o cachorro lambe um resto do remédio e desmaia. Com a entrada liberada, eles acordam Shizuka, encontram o gato novamente e uma
alarme começa a disparar, e Hentaro percebe que não podem fugir pelo corredor. Os seguranças chegam e culpam um gato pelos sensores e saem. Nano explica que precisam dos óculos de visão infravermelho para ver as armadilhas. Kuzori rasga uma carta com uma droga que permite ver a armadilha, e quando Hentaro usa, Kuzori fala que o remédio o deixará cego por algum tempo, e Hentaro reclama da falta de aviso sobre a cegueira temporária. A carta revela o endereço de uma equipe de pesquisa estrangeira. Nano diz que Kuzori precisaria enviar a sua inscrição no mesmo dia. Hentaro questiona a decisão de usar o colírio, e Kuzori fala que valoriza mais a amizade com Hakari mais do que a pesquisa. Kuzori avisa que o medicamento fará efeito em breve, e ao medicamento fazer efeito, Hentaro vê a armadilha e sugere atravessar o corredor pelo teto, mas Karane questiona como alcançar o teto. Nano propõe amarrar os dois para escalar. Ao passarem pelos sensores, Hentaro elogia a roupa de Karane, sentindo algo muito macio. Ela mente sobre o tecido e fica constrangida, pois ele está tocando a sua pele. Eles conseguem atravessar a armadilha, e Hentaro pede para as garotas saírem dali logo e deixar o resto com eles. Ao chegar ao quarto de Hakari, que chora ao ver fotos, um alarme começa a tocar, revelando que a porta também tinha um sensor de segurança. Hakari pergunta por que eles estão ali, mas antes dela terminar de falar, os seguranças de sua mãe cercam eles. As garotas fora da mansão notam um silêncio. Um segurança investiga um barulho, mas elas se escondem para despistá-lo. Hentaro fala com a mãe de Hakari, Hanazono Harari, que os libera por serem amigos de sua filha, mas adverte contra comportamento suspeito. Hentaro pede permissão para namorar Hakari, prometendo fazê-la feliz. Harari conta sobre sua vida. Diz que engravidou aos 13 anos para ter uma lembrança do seu namorado. Harari acredita no amor para a felicidade, mas seu amado morreu muito jovem. Harari dedica a sua vida à sua filha, sendo sua única esperança. Harari percebe que sua filha pode enfrentar o mesmo vazio emocional que ela experimentou com seu ex-namorado. Preocupado com a felicidade da filha, Harari decide intervir e evitar que ela cometa os mesmos erros. Harari explica que não quer ver a filha infeliz ao lado de um homem que ama várias garotas. Harari não toma a decisão apenas por questões emocionais, mas com base em suas próprias experiências. Ela deixa claro que não será convencida apenas por palavras. Hentaro fica emocionado e começa a chorar, mas Karane o incentiva a focar em convencer a mãe de Hakari. Hentaro compreende o ponto de vista de Harari, pois também deseja evitar que Hakari se arrependa. Pelo fato de Hentaro ter chorado, sua visão gradualmente se recupera após usar o colírio. Ao recuperar a visão, ocorre um choque entre Hentaro e a mãe de Hakari. Ela, após 16 anos, sente novamente a faísca do amor e, superando seu ódio pelo sentimento, pede para namorar com Hentaro. No último episódio, vimos isso passar para isso. Vemos também que Hakari está desesperada no seu quarto, enquanto Karane fica surpresa ao ouvir Harari se declarar para o namorado da sua filha. Karane nota que Hentaro também está apaixonado. Harari diz estar brincando, mas Karane acha sem sentido. A mãe de Hakari diz rejeitar o relacionamento de Hentaro e sua filha. Hentaro promete fazer ela feliz. Harari propõe um teste de fidelidade com um detector de mentiras. Hentaro pede para testar a confiabilidade do dispositivo. Karane faz o teste e mente sobre o tamanho do seu sutiã, mas a máquina corrige, e depois dela falar a verdade, a máquina confirma a resposta. Harari continua o teste, perguntando se Karane ama Hentaro. Karane inicialmente nega, mas a máquina a acusa de mentir. Após várias tentativas, Karane finalmente admite seu amor, e a máquina confirma. Hentaro fica feliz, e então Hentaro vai testar a máquina, onde Harari pergunta a ele se Hentaro ama Hakari, e ele diz várias vezes que a ama muito, deixando a máquina maluca, confirmando com tudo o que ele diz. Mas Harari ainda desconfia, alegando que a máquina é apenas uma máquina. Karane reclama da situação e faz uma quebra de quarta parede, pedindo para o editor pular logo para o final. Hentaro aconselha a não pular para o encerramento, pois há um final especial preparado pelos produtores. Um empregado aparece e alerta Harari sobre as intenções de Hakari, que está prestes a pular da janela. Karane, para ajudar Hentaro,
ameaça quebrar o pescoço de Harari e exige a obediência dos seguranças, pedindo para eles liberarem Hentaro. Karani pede para Hentaro seguir em frente e salvar Hakari, e diz que irá esperar que ele retorne para resgatá-la. Enquanto isso, Harari tenta escapar de Karani. Hentaro chega ao quarto de Hakari, explicando que Karani está segurando a mãe dela. Hakari reluta em escapar, temendo arruinar a vida de Hentaro. Ele convence-a a desistir de pular, declarando seu amor e disposição para enfrentar desafios juntos. Ambos expressam seu amor e decidem ficar juntos para sempre. Hentaro pede a Hakari para sair da varanda, e depois de sua adrenalina baixar, Hakari percebe que está em um local muito perigoso e fica assustada pela altura e começa a se tremer toda, e por conta disso, ela começa a cair. Hentaro tenta pegá-la, mas ao pegá-la, ele percebe que está em uma posição muito ruim e não consegue puxá-la. Hakari diz que seria melhor ele soltar ela, pelo contrário, os dois cairiam juntos, mas Hentaro diz que não iria fazer aquilo e que iria salvá-la. Harari chega ao quarto puxando Karani, dizendo que não iria permitir que sua filha se machucasse. Mas ao chegar lá, era tarde demais, pois Hentaro e Hakari acabam caindo. Hentaro consegue mudar a direção da queda, caindo na piscina. Shizuka tenta ajudar, mas acaba se afogando, sendo salva por Nano. Karani aparece e vai em direção a Hakari, e dá um tapa na cara dela e diz que estava muito preocupada por conta disso, e a chama de louca por ter feito algo muito perigoso, e assim as duas começam a chorar. Hentaro vai em direção a Harari e reafirma o desejo de fazer Hakari feliz. Harari, emocionada, pede para ele cuidar de Hakari. Hentaro promete fazer ambas felizes e pede a Harari para namorar com ele também. Harari aceita o pedido, deixando todos ali confusos. Hakari descobre a declaração de sua mãe e Harari fica sem graça e abraça Hentaro. Harari convida todos para um banho e sugere uma festa do pijama. Durante o banho, Kuzori toma uma poção para voltar à sua forma normal, causando inveja em Karani. E por conta disso, Karani sai do banho. Ela acidentalmente entra no quarto de Hentaro, que fica envergonhado ao ver sua barriga. Karani lembra de um momento íntimo entre eles, provocando constrangimento. E depois disso, eles começam a ter uma cena de filme, onde os dois estão prestes a se beijarem. Mas Harari acaba interrompendo, anunciando a festa do pijama. E fazendo isso, Harari pega as garotas e colocam roupas nelas. As garotas estranham as roupas que Harari indicou, e Hakari acaba explicando tudo. Hentaro elogia as roupas das garotas, mas fica surpreso com as roupas de Kuzori e Shizuka. As duas dão um beijo em Hentaro, fazendo-o ficar louco de amor. Harari decide ir à cozinha, mas Hentaro percebe que ela estava com expressão triste. Hentaro a acompanha e ela se desculpa pela agitação e diz que estava preocupada com tudo aquilo. Ele a tranquiliza e Harari convida Hentaro para ir ao seu quarto. Hentaro e Harari começam a fazer coisas suspeitas, mas Karani sente falta deles. Shizuka nota que estão demorando demais. Hakari suspeita de algo muito errado. Ao encontrá-los, descobre que Hentaro está fazendo cosplay. As meninas elogiam a ideia de Harari e Hentaro fica envergonhado. Hakari se preocupa quando ele desmaia. Harari promete trazê-lo de volta com a ajuda de Nano. Nano, vestida de homem, beija Hentaro para acordá-lo. Todos se surpreendem. Hentaro fica bravo, tira a peruca e vai tomar banho. Harari e Hakari planejam espiar Hentaro. Karani diz que não é uma boa ideia. Kuzori diz que nunca viu um homem nu e se empolga. Nano acha válido dar uma espiada no corpo do parceiro antes, gerando empolgação entre todas. Karani, para não ficar de fora, concorda, mas afirma não ter interesse. Quando se aproximam da porta, Shizuka alerta sobre a possibilidade de decepcionar o rapaz. Nano tranquiliza dizendo que ele não saberá, mas Shizuka continua com medo. Harari sugere que a culpa é pesada demais para Shizuka carregar, então elas a enrolam com um colchão e a prendem. Hakari promete voltar com fotos e corrige falando que eram lembranças. Enquanto isso, Hentaro teme que as garotas tirem fotos dele, então decide ficar enrolado em uma toalha. Kuzori tenta espiar, mas o vidro começa a ficar embaçado e impede que ela veja. Ao se aproximar, Hentaro a confunde com um fantasma e fica assustado. Karani a puxa de volta e quando Hentaro olha novamente, o vulto foi embora. Mas uma gota de água cai nele e o assusta novamente. Hentaro se apressa a lavar-se para sair logo. Enquanto isso, Shizuka, presa, teme que as garotas deixem Hentaro constrangido e planeja evitar isso. Shizuka tenta soltar-se para impedir as garotas, mas só consegue rolar. A empregada indica um caminho alternativo para as garotas para espiar Hentaro. Durante a missão, as garotas se assustam com um gato, pensando que era um rato,
e acabam ficando desesperadas, fazendo muito barulho lá em cima e assustando Rentaro novamente. Shizuka enfrenta uma escada e decide encarar para salvar a dignidade de Rentaro, mas acaba rolando até o banheiro, assustando Rentaro. Rentaro, percebendo que era Shizuka, vai até ela e pergunta se ela estava bem, mas a toalha dele cai, deixando a garota com tanta vergonha que a fez desmaiar. As outras aparecem alegando que estavam apenas brincando. Rentaro as repreende pelos problemas causados e pede que isso nunca se repita. Todos eles depois disso jogam baralho e Harari se afasta. Rentaro a encontra orando para a foto do seu antigo amor. Ele decide ajudá-la, perguntando sobre o passado dela. Harari relutantemente revela que o homem da foto é o pai de Hakari. Rentaro indaga porque ela escolheu ficar sozinha, mas Harari evita o assunto. Ele insiste em ajudar, pois ele é seu namorado agora. Harari diz que ainda sofre pela perda do antigo namorado, sentindo-se culpada por se apaixonar por Rentaro. Rentaro a conforta, afirmando que é possível amar mais de uma pessoa. Harari chora e expressa seu amor por Rentaro, pedindo um beijo. Ela relembra conselho do seu ex-namorado, pede desculpas a Rentaro por ser direta, mas ele a beija emocionado. Hakari de noite se aproxima de Rentaro, despertando ciúmes em Karane. Hakari confessa seu medo de perder Rentaro, que a consola com um beijo e promete ficar com ela. Durante a noite, Hakari pede para dormir com Rentaro abraçado. Rentaro, ao acordar, encontra Karane e Hakari se beijando, mas não se importa. No caminho para o banheiro, Rentaro encontra o pai de Hakari, que o confronta. Rentaro revela que também tem algo a dizer, surpreendendo o pai de Hakari. Rentaro, apesar de ter medo de fantasmas, é elogiado pelo pai de Hakari por sua coragem. O pai confia em Rentaro para cuidar de sua filha e de Harari também, e acaba expressando gratidão por ele liberar o coração de Harari para um novo amor. Rentaro estende a mão, pedindo a autorização do pai de Hakari, e o pai dela aceita. No entanto, o pai de Hakari começa a desaparecer, revelando que seus arrependimentos estão desaparecendo devido à confiança em Rentaro. No dia seguinte, Rentaro se questiona se tudo aquilo foi um sonho, encerrando a noite de conto de fadas. As garotas e Rentaro partem para casa. No dia seguinte, na escola, descobrem que Harari comprou a escola de Rentaro para ficar perto dele. Rentaro vai para a casa de Harari para tentar encontrá-la, mas acaba desencontrando com ela. Após o desencontro, Rentaro corre para a escola, passando por várias garotas que possivelmente serão suas outras namoradas. Ao retornar ao terraço, encontra todas as meninas juntas, esperando por ele e se perguntando por que ele demorou tanto, e isso deixa ele muito feliz. E mais uma temporada chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse anime maluco, onde o protagonista não perdoa nem a mãe da namorada. Se caso você quer que eu traga algum anime específico, deixa nos comentários aqui embaixo que eu irei providenciar. Não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal também, assim você estará me ajudando a bater a meta de 500 inscritos. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Fui!